era a década de 80, quando ele iniciou na militância política, pelo PT, partido que sempre fez parte. Em 92, foi candidato pela primeira vez a vereador, não venceu. Em 96, foi candidato a prefeito, também não venceu. Somente em 2000, se elegeu pela primeira vez a vereador de Parelhas. Em 2004, se reelegeu. E também foi candidato a deputado estadual, deputado federal. Mas somente em 2008, se elegeu pela primeira vez prefeito da cidade de Parelhas. Estou aqui falando com Francisco Medeiros, atual prefeito de Parelhas. Prefeito, em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Vanderlei, poder participar aqui com você e com toda a equipe da TV Seridó de um momento tão importante como esse, para prestar todos os esclarecimentos necessários aqui aos seus telespectadores. Agora, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de te fazer uma seguinte pergunta. Estamos aí há quase 3 anos de mandato e você avalia como um bom mandato? Era aquilo que você esperava realmente? Bem, primeiro, a avaliação sobre um mandato é mais prudente que seja feito pelo povo do que pelo próprio gestor. Se você me perguntar se eu estou plenamente satisfeito, feliz com o que já foi feito até agora, eu diria que plenamente não. Acho que ainda tem muito a ser feito e penso que as dificuldades que nós vivemos no ano de 2008 e no ano de 2010, por conta da grave crise financeira que afetou profundamente o Brasil, o mundo e as prefeituras foram muito afetadas, isso limitou muito a nossa capacidade de colocar em prática alguns projetos, alguns sonhos que a gente defendeu ao longo da vida. Esse ano de 2011, as coisas têm melhorado, a gente tem podido avançar. Eu estou satisfeito. Num balanço geral, eu avalio que a gente tem muita coisa boa feita, ou em andamento, ou sendo feita. Acredito que o município está evoluindo nas mais diversas áreas, mas ainda há muito o que fazer. Se eu dissesse aqui que estou totalmente satisfeito, isso poderia me levar à acomodação. E eu sou uma pessoa, Vanderlei, que naquilo que faço, até mesmo na minha própria luta para poder sobreviver ao longo de toda a minha história, que foi muito difícil, a história de vida, eu sempre tenho buscado corrigir, aprimorar, melhorar cada vez mais os objetivos que a gente pretende alcançar. Agora, já que a gente falou sobre avaliação feita por outros, pelo povo e tal, também quero aqui pegar gancho do que foi falado pela oposição ao longo das entrevistas que nós fizemos aqui esse ano. Em especial, a Dr. Arnaud e a de Humberto. Segundo eles, até pela história de vida que eu citei aqui de Francisco acabou gerando uma expectativa muito grande na população e, segundo eles, essas expectativas não estão sendo atendidas. Você concorda com isso? Você gerou uma expectativa muito grande na população e essas expectativas não estão sendo atendidas? Não, eu respeito a opinião deles. Eles têm o direito de dizer o que quiserem. Eles governaram a cidade de Parelhas durante 34 anos seguidos. E o que deixaram para o povo de Parelhas, do ponto de vista financeiro e administrativo, foi uma situação de muita dificuldade. Salários atrasados, precatórios, INSS recolhido dos funcionários e não repassados para a instituição. Quer dizer, é bem verdade que eles também, no caso específico de Dr. Arnaud, que governou o município, deixou coisas boas também. Nós não podemos esconder isso. Todo mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Veja, eu não teria como em 2 anos e 8 meses, nós estamos entrando para isso agora da administração, atender a todos os projetos que a gente se comprometeu com o município. A população sabe disso, é impossível. Eles em 34 anos não conseguiram atender às expectativas que criaram no povo. Como é que eu em 2 anos e 8 meses vou poder fazer tudo quanto a gente pensa, a gente planeja e a gente quer que seja realizado? Porque, veja, muita coisa não depende só de nós. Eu vou dar um exemplo claro. O exemplo da universidade ou do núcleo do IFRN, do Cefet, que é um sonho nosso trazer para Parelhas. Eu tenho lutado incansavelmente por isso, mas não depende de mim. Isso depende do governo federal, depende de articulações políticas. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, mas eu diria que já está muito mais perto do que longe. Agora, em contrapartida, o município de Parelhas, nesses 2 anos e 8 meses,
já ganhou uma série de benefícios do ponto de vista da moradia, do ponto de vista dos serviços. Está aí uma agência do INSS prestes a ser inaugurada, né? Novos investimentos estão sendo feitos aqui no município de Parelhas. Então, como eu sou uma pessoa que tenho muita humildade nas minhas avaliações, realmente não deu para cumprir todas as expectativas. E acho que o povo de Parelhas tem consciência que é humanamente impossível você conseguir executar todo um projeto de décadas em apenas 2 anos e 8 meses. Afinal de contas, nós estamos praticamente começando a segunda metade do nosso governo. Mas aí você falou que eles também não atenderam a expectativa. Por que você acha que eles não atenderam? Eu acho que em parte porque não puderam e em parte porque não tiveram capacidade administrativa para isso. Porque, veja, Vanderlei, governar uma cidade por 34 anos e deixar nessa cidade... Porque, veja, eles hoje me criticam, por exemplo, pela falta de saneamento básico de alguns bairros da cidade. Por que eles não deixaram esse saneamento básico feito, né? Eles falam da falta de calçamento em algumas ruas. Por que não calçaram as ruas? Eu, em 2 anos e 8 meses, já calcei proporcionalmente mais do que eles em 34 anos de governo. Não tenho nenhuma dúvida, faço esse comparativo com muita tranquilidade. Salários, vamos para a questão do funcionário. Temos negociado com os funcionários um fórum permanente de discussão com o sindicato. Enquanto nós recebemos o sindicato para negociar no gabinete da prefeitura, e eu estou presente a todas as reuniões, na época deles, até a ameaça de polícia para combater os funcionários existia. E agora é diferente. Salários, não só pago os nossos salários em dia, como estou pagando também, é claro que a prefeitura está pagando, não é dinheiro meu, os salários que ficaram da gestão de 97 a 2000. Aliás, diga-se de passagem, essa herança é muito pesada, né? A última gestão de Dr. Arnaud, com todo o respeito que eu tenho por ele, foi uma gestão que comprometeu o município de Parelhas por mais de 2 décadas. Só eu agora, depois que assumi a prefeitura, nós já pagamos mais de 1,5 milhão de dívidas herdadas daquele período de 97 a 2000. Mas aí, doutor Arnaud, quando veio aqui, falou que essa herança que você cita não foi só dele, teve do doutor Antônio também, é verdade isso? Bom, doutor Arnaud sempre apresentou dados dizendo que pegou dívidas da época de doutor Antônio e que essas dívidas dificultaram a sua gestão. Mas veja bem, eu não peguei as dívidas da gestão dele, de doutor Arnaud, e não estou pagando as minhas e as dele, e na época que ele assumiu o governo pela terceira vez, ele foi prefeito 3 vezes, ele não fez um empréstimo para botar os salários dos servidores em dia, foi aprovado pela Câmara Municipal esse empréstimo, e se ele pegou 1 ou 2 meses de salários atrasados, que o pessoal do PMDB coloca que deixou o dinheiro em caixa para fazer o pagamento disso, como é que se justifica você pegar um atraso de 1 mês ou de 2 e deixar com 9 atrasado? Naquela época não teve crise financeira como a que nós vivenciamos em 2009 e 2010. Naquela época não era a época das vacas magras, as prefeituras nadavam em dinheiro, né? O que será que aconteceu naquele período? É uma pergunta que todo mundo faz. Ninguém aqui está duvidando da honestidade, mas houve, no mínimo, descontrole administrativo, descalabro administrativo, e o povo paga um preço alto por isso até hoje. Naquela época, o comércio parou, comerciantes quebraram por conta daqueles salários atrasados e dívidas que não foram honradas com fornecedores. Tanto que eu, hoje, como prefeito, quantos anos depois... 11 anos depois, a gente ainda paga dívida atrasada de transporte de estudante, farmácia que ficou atrasada, lojas que ficaram aqui, fornecedores que ficaram com atraso, secretários que não receberam. Aliás, aí tem um detalhe, Vanderlei. Tem uma coisa curiosa da gestão de 97 a 2000. É que tem secretário, tem gente daquela gestão, secretário, funcionário, que recebeu o prefeito, recebeu o salário rigorosamente em dia.
Aí o vice-prefeito atrasou, alguns secretários atrasaram, um bocado de funcionários ficaram atrasados. Então a gente não entende por que é que uns recebiam em dia e outros não. Aliás, o que se comenta dentro do próprio grupo, e eu digo isso com propriedade porque eu já fiz campanha lá com eles, né? Em 2006 nós fizemos campanha com o doutor Ulisses, com o doutor Arnaud, com o Romildo, né? Que por sinal são pessoas que têm, que eu tenho aqui que dizer que têm valores importantes, são pessoas que foram muito corretas conosco do PT, principalmente o doutor Arnaud e o doutor Ulisses, naquele processo da campanha de Vilma, foram muito corretos. E o que grande parte daquele grupo dizia é que todas as dificuldades que o doutor Arnaud viveu, administrativa, o grande mentor intelectual foi o vereador Humberto, que era chefe de gabinete, foi chefe de gabinete do doutor Arnaud, foi secretário de assistência social do doutor Arnaud. E o que se diz a boca pequena de todo mundo que participou daquela gestão de 97 a 2000 é que tinha um mentor intelectual. O cara que planejava tudo, que decidia quem ia receber em dia, quem não ia, né? É tanto que essa decisão partia de Humberto, segundo... Olha, o prefeito era doutor Arnaud. Todos nós sabemos disso, né? Mas o que se comenta, né, abertamente é que o grande mentor intelectual de tudo, o homem forte, porque inclusive tinha sido o vereador mais votado, era o vereador Humberto. Na entrevista que o Humberto veio aqui, ele conta a respeito da CPI do lixo, e que na CPI do lixo, Francisco pediu a prisão de Antônio Petronilo. Daqui a pouco você fala sobre isso, o Francisco vai responder se realmente ele pediu a prisão de Antônio Petronilo, como Humberto citou aqui. Depois do intervalo. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2. Oferecemos para você pão quente a toda hora, pão de queijo e pão de alho, panqueca todos os dias, café da manhã e da tarde, tortas doces e salgadas, produtos light e diet, sorvete Moreninha 3 sabores, sopa todos os dias, massas para pizzas, sanduíches na chapa e aceitamos encomendas para festa. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2, valorizando o seu dia a dia. Francisco, você realmente pediu a prisão de Antônio Petronilo? Olha, Vanderlei, eu não sou delegado, juiz, promotor, eu não tenho autoridade, nem como vereador na época, nem hoje como prefeito, de pedir prisão de ninguém. Eu fui o relator daquela CEI, Comissão Especial de Investigação, escolhido por todos os vereadores da Câmara. Não fui eu que me ofereci, né? Agora, vale salientar aqui que o presidente da CPI era o vereador Humberto. E ele votou com o relatório que eu apresentei. A primeira versão do relatório, o vereador Humberto, que era o presidente da CPI, que conduziu a CPI todinha, porque o presidente era ele. Eu apenas era o relator. Ele foi a favor de tudo que estava lá. Agora, 15 dias, um mês depois, ele mudou de opinião. Então, se ele mudou de opinião, eu não sei por que foi. Quem tem que responder isso é ele. Ele foi a favor da primeira versão do relatório. Se na primeira versão do relatório tinha alguma coisa que falasse de prisão, ele foi a favor. Depois ele mudou de voto, mudou de opinião, eu também não sei porque foi. Né? Misteriosamente, algum tempo depois ele mudou de lado, mas aí, mudou até de partido, né? Parece que até de partido ele mudou, né? Porque ele tem também essa característica dessas mudanças de partido. Mas eu não queria nem falar nisso, porque eu acho, Vanderlei, que se tem alguém que pode avaliar isso bem e me julgar, se tem alguém que tinha que ter ficado com raiva ou com algum remorso, era o próprio doutor Antônio. E doutor Antônio reconhece que o trabalho que eu fiz como oposição ajudou a ele. Eu posso ter sido injusto, e acho que em algum momento fui, até porque eu também não sou o dono da verdade, mas eu era oposição. Eu procurei, como relator, apurar fatos. Eu fazia perguntas, como todos os vereadores faziam, fizemos visitas, né? Apurei fatos, e tudo que está no relatório é fruto dos depoimentos que foram dados pelas pessoas que lá foram. Por sinal, a gente queria chamar doutor Antônio para ouvir a versão dele na época. E quem disse que não precisava chamar doutor Antônio foi o vereador Humberto, que era o presidente da CPI. Então ele era o presidente. Se ele agora quer
fazer média para alguém. Aliás, essa média nem adiantou, porque ele morria de vontade de ser o candidato com apoio do PMDB e não foi. Como não foi também em 2004, com o apoio do grupo que ele hoje pretende ser. Mas veja, eu não queria rebater essa. Eu acho que isso está superado. Essa história eu acho que quase ninguém acredita nela, porque o que está aí em jogo são duas versões. A minha e a do vereador, né, do vereador Humberto. E, com todo respeito, todo mundo sabe a forma do vereador Humberto fazer política. Não é de hoje que todo mundo conhece a forma dele fazer política. Que forma é essa? Bem, o povo de Parelhas conhece. Eu garanto que eu nunca fui na casa de ninguém fazer chantagem emocional. Esse tipo de comportamento eu nunca tive. Nunca prometi aquilo que não pudesse ser cumprido. Eu não quero entrar nesse mérito, porque, veja bem, como pessoa, eu tenho um profundo respeito por Humberto. Agora, a forma dele fazer política já está ultrapassada faz muito tempo, mas ele insiste nisso. Por falar nisso, vocês têm uma boa relação hoje? Vocês tinham no passado? Olha, eu sempre tive uma boa relação com ele. Eu só não entendo porque ele faz questão de demonstrar para a população algo como se tivesse uma intriga comigo. Eu não tenho nada contra ele. Pessoalmente, absolutamente nada. Agora, eu vendo um comentário dele outro dia, inclusive uma entrevista que ele deu a você, ele disse que nem num carro comigo andava. Eu acho isso muito atrasado. É por isso que eu queria que a gente discutisse os grandes temas da cidade de Parelhas. Francisco, a gente citou aqui a sua história política, que começou lá na década de 80. E lógico, como a política é muito dinâmica, muita coisa muda na cabeça das pessoas, na história política. Muita coisa mudou a respeito da sua visão política. Por exemplo, aquele PT que era completamente opositor, hoje se permite fazer alianças. Na sua cabeça, muita coisa mudou também, a forma como você enxergava o governo Arnaldo Macedo, o governo Antônio Petronilo? Olha, Vanderlei, a história ela é extremamente dinâmica. O mundo, né, evolui, as pessoas mudam, os tempos mudam, e a gente tem que continuar, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Eu sou daqueles que tenho convicção que a gente não deve abrir mão de certos princípios. Honestidade, moralidade, ética, gratidão, solidariedade. Há um conjunto de valores que a gente não pode abrir mão deles em hipótese alguma. Agora, sobre política, por exemplo, o PT sempre fez alianças. Teve uma época que o PT fazia alianças mais à esquerda e depois passou a fazer alianças também com um grupo de partidos mais, digamos assim, de centro. Eu sempre fui, ao longo de toda a minha trajetória política, adepto da teoria que em todo partido tem gente bem intencionada e gente mal intencionada. Em todo governo tem coisas boas e coisas ruins. Se você me perguntar, o governo de Dr. Antônio foi 100% positivo? Não, teve pontos negativos, teve falhas, tanto que eu fiz oposição. O governo de Dr. Arnoldo foi um governo ruim, só teve coisa ruim? Não, teve coisa boa. O governo do Dr. Mauro, de Bidu, quer dizer, todo mundo... O seu também vai ser assim? Claro, eu não sou diferente. Por que o meu governo haveria de ser perfeito? Nós temos buscado isso. Nós temos trabalhado para isso. Mas eu sou muito consciente. Nós vamos ter problemas. Nós estamos tendo, ao longo desses 2 anos e 8 meses, problemas. Você resolve um problema hoje, amanhã aparece outro. A gente convive, muitas vezes, com pessoas que, às vezes, têm uma certa dificuldade de compreensão de determinados valores. Nós tivemos um problema sério na nossa gestão, detectamos, de desvio de dinheiro, de desvio de conduta. Agora, nós punimos, nós tomamos as medidas cabíveis. Como é que está isso hoje? Isso está no âmbito do Poder Judiciário, está no Ministério Público. O que coube à Prefeitura, nós fizemos. O que coube à Prefeitura foi feito. Agora, falando aqui sobre problemas, e aí, utilizando a entrevista do Dr. Arnoldo, falou assim, olha, Francisco é um cara bem intencionado, é um menino bom, mas o problema é que ele está preso, está travado, porque quem manda no governo é o PMDB. Até que ponto entra aí a participação de Antônio Petronilo no seu governo? Existe realmente isso? Existe uma trava ali, o PMDB...
Olha, joga as cartas no governo. Não, primeiro isso é uma injustiça, eu tenho que fazer a justiça aqui. Eu não tenho nenhuma amarra. Os nossos partidos aliados, o PSDB, o PMDB, agora o PR também, o próprio PT. Agora, todo partido que está na base, que está apoiando, tem o direito de dar opinião. Porque ele, como ex-prefeito, tem sido um grande aliado. Nunca me impôs nada. Muito pelo contrário, doutor Antônio praticamente não busca a prefeitura, não vai à prefeitura. Eu é que procuro para ouvir os conselhos dele, que eu acho que ele tem muita experiência acumulada ao longo de 3 mandatos de prefeito, e ele tem ajudado muito a nossa administração. Não só ele, como o PSDB, o PMDB todo e o PR, que agora está conosco. Ok, mas e os problemas, hein? Também, lógico, os méritos. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O melhor atendimento. Comidas que só em ver já dão água na boca. Lazer para toda a família. Tudo isso cercado das mais belas paisagens parelhenses. Terminal turístico da Barragem Buqueirão, simplesmente o melhor lugar da cidade. Estamos de volta para falar agora sobre a atual administração. Francisco, aqui a gente também ouvindo entrevistas de oposição, até mesmo algumas pessoas da sociedade reclamam de alguns problemas. Vamos começar por alguns deles. Obras paralisadas. Temos aí, a gente pode citar aqui o caso do Ovidão, a gente pode citar aqui a Praça Arnaldo Bezerra e a questão da passarela do bairro São Sebastião. O que está acontecendo? Por que essas obras não estão andando? Bom, primeiro vamos fazer aqui um esclarecimento, que nós temos aqui um conjunto de obras já feitas e um conjunto de obras em andamento, em execução. Deixa eu, antes de falar desses problemas que existem e são reais, e a gente não pode fugir deles, deixa eu relembrar aqui, Vanderlei, coisas importantes que já foram feitas. Nós calçamos praticamente todas as ruas do conjunto IPE, do conjunto Promorar, né? Nós temos hoje mais de 30 mil metros de calçamento feito já na nossa gestão. Praticamente nós calçamos uma rua ou um trecho de rua a cada mês da nossa gestão. Nós já reformamos quase uma dezena de postos de saúde, inclusive o do bairro São Sebastião foi totalmente reformado, virou uma espécie de mini hospital. Nós já reformamos diversas escolas com recursos próprios, e essa questão dos postos de saúde também, a maioria com recursos próprios. A Policlínica da Lúcio Dantas foi reformada, né? Nós adquirimos 2 ambulâncias novas, 2 Fiat Unos para o PSF, nós adquirimos 2 tratores novos para a Prefeitura, nós temos aí um programa de aquisição de alimentos, que é uma parceria nossa com a Cooperativa Agropecuária, com o Governo Federal, a Conab, aonde é garantido a compra dos produtos da agricultura familiar. Nós revitalizamos a Feira Livre do nosso município, principalmente ali onde tinha aqueles barracos de madeira, que tinha um aspecto meio que de favela, que era criticado por todo mundo. A gente revitalizou aquela área e conseguimos a Feira da Agricultura Familiar, já implantamos. Nós urbanizamos a Padre Bento, a entrada de Parelhas hoje é uma coisa belíssima, né? Uma entrada belíssima, revitalizada, com academia ao ar livre, belíssimo. Nós estamos agora em parceria com o governo do estado e com o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, que desde 2009 esse projeto vem andando, que é o projeto da erradicação das casas de taipa, 60 casas sendo construídas no bairro São Sebastião, e ainda tem mais de cerca de 60 casas para serem construídas, uma parte na zona rural e uma parte aqui ainda na zona urbana do bairro Maria Terceira. Então nós temos a passarela do bairro São Sebastião, que está com mais de 90% pronta, bem perto já de ser entregue, inaugurada. Nós conseguimos uma agência do INSS, está se instalando aqui em Parelhas uma nova agência do Bradesco, vai ser construído um centro cultural do BNB, e enfim, se eu fosse aqui fazer um balanço
aí a meia hora que a gente tem aqui, modéstia à parte, só ia dar para falar de obras, né? Obras que partes já estão feitas, outras estão em andamento. Agora, tem obras que estão com seu andamento mais lento, mas não estão paradas. Por exemplo, a creche de R$1.200.000, aqui no bairro Cruz do Monte. Ela não está parada, ela está num ritmo menos acelerado do que a gente gostaria. A praça Arnaldo Bezerra deu uma parada. A semana passada o dono da construtora me disse que não veio, porque encomendou o piso da praça, e a empresa que está fazendo o piso ainda não aprontou esse piso para eles virem para cá botar o piso, né, da Praça Arnaldo Bezerra, mas ela está andando relativamente dentro, não está mais dentro do cronograma, porque nós temos um problema de repasse de recursos federais. É preciso esclarecer isso ao povo. Mas não vai chegar a festa de janeiro, não. Né? Não vai chegar a festa de janeiro, né? Nós temos essa meta, esse objetivo. Se Deus quiser, não chega nem a dezembro. Nossa meta, inicialmente, era agora no dia 7 de setembro. Nós estamos ampliando um pouco para ver se na emancipação política, 8 de novembro, já entregaremos, né? O Ovidão, eu tive uma reunião com o dono da construtora. O problema é o seguinte, Vanderlei, preciso esclarecer a população. As construtoras, elas vão fazendo a obra e elas pedem a medição, ou seja, elas dizem quanto foi feito, pedem à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal manda por ministérios para o Ministério liberar o dinheiro. Isso não depende da Prefeitura. Nós ficamos o tempo todo fazendo a pressão, porque a gente entende que quanto mais cedo essas obras forem entregues à população, melhor para o povo de Parelhas, né? Agora, nós temos ainda alguns grandes projetos que não se concretizaram. Por exemplo, a urbanização e revitalização ali da área da comporta do Buqueirão. Nós temos um projeto de mais de R$1 milhão para melhorar toda aquela estrutura e Parelhas receber turistas do Rio Grande do Norte e de outras regiões do país. E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer com que esse projeto seja colocado em prática. Nós temos o projeto de fazer o saneamento do bairro São Sebastião e também da parte do Cruz do Monte e do Ivan Bezerra que está faltando, né? A gente sabe que são projetos caros e que dependem de recurso federal. E nós estamos correndo atrás desses recursos federais. E nós temos ainda problemas com iluminação pública em alguns lugares, que gradativamente nós estamos resolvendo. Todo mês a gente tem mandado botar luminárias em alguns postes. Ruas que faltam calçamento, que nós também temos trabalhado para conseguir mais recursos. Por exemplo, o bairro Ivan Bezerra, quando eu assumi a administração, não tinha calçamento. Hoje já tem 2 ruas calçadas, a Rua da Mangueira e a Alcínio Vieira ali no cemitério Campo da Paz. Iniciou o calçamento da Francisco de Assis Filho e tem um projeto já na fase final de análise para fazer o asfaltamento da Rua Pedro Cândido. Então, veja, grande parte do bairro Ivan Bezerra vai ficar calçado. Nós já fizemos muito calçamento no São Sebastião, no Cruz do Monte, fizemos no Ivan Bezerra, no Maria Terceira. Então nós estamos trabalhando nessa perspectiva e todo mundo tem percebido o quanto Parelhas está crescendo. Agora, as ruas que não têm calçamento, é lógico que elas ainda, infelizmente, no período chuvoso tem muito mato. As ruas que não têm saneamento, infelizmente, a gente fica triste porque elas ainda convivem, né, com o problema da lama. Nós estamos renovando o contrato de concessão com a CAERN e dentro desse contrato de concessão está previsto a mudança das lagoas de captação dali daquele local. Isso aí, Vanderlei, não é questão de governo de Estado, porque o governo do Estado está querendo ou não. É porque o contrato que a Prefeitura tem com a CAERN venceu em dezembro de 2009. Nós estamos num processo de renovação de discussão, inclusive já tivemos várias audiências públicas, e eles vão ter que fazer isso, porque está dentro do acordo do processo de renovação do contrato, porque a CAERN ganha muito dinheiro aqui em Parelhas. E essa concessão, quem dá é a Prefeitura. Então nós haveremos de resolver esse problema, se Deus quiser, inclusive da substituição dos tubos de amianto, porque a Prefeitura tomou a frente disso, junto com alguns vereadores da Câmara. Não são todos, porque infelizmente tem alguns vereadores, não são todos, mas tem alguns vereadores que acham que porque são oposição,
não devem participar dos debates, dos temas. E aí não participam de nada. A gente tem vereador que age como inimigo da cidade, porque acha que a oposição não pode estar num debate sobre um tema importante para a cidade. Isso é muito ruim para a cidade. Agora, nós sabemos dos problemas com relação às estradas da zona rural, né? Ainda há um sofrimento muito grande, por exemplo, o povo ali de Detroit. Por que tem esse problema aí? Porque são problemas crônicos. Desde que Parelhas existe o problema da ladeira de Paperó, da ladeira de Mirim. Não tem como resolver? Tem. Agora, o custo é alto. Por exemplo, eu levei lá um técnico, um engenheiro, um topógrafo. Ele disse, prefeito, aqui não dá para fazer calçamento porque o tipo de terreno aqui não suporta. Se o senhor mandar calçar essas duas ladeiras, nas primeiras chuvas e os primeiros caminhões pesados, que é um outro problema grande que a gente enfrenta hoje, esse tráfego de caminhões acima do peso nas estradas da zona rural e dentro das ruas do nosso município. A gente vai tomar providência com relação a isso agora, certamente envolvendo até o Ministério Público, porque a gente já chamou, já fez reunião, já fez proposta, ele vem, conversa, se compromete, depois nada anda, né? Então, nós temos essa consciência de alguns problemas que não são de hoje, porque se esses problemas fossem fáceis de serem resolvidos, eles já não mais existiriam. Nós estamos buscando as soluções. Agora, isso não vai ser resolvido em 2 anos e 8 meses. Um grupo que passou 34 anos governando a cidade direto, não resolveu? Como é que eu em 2 anos e 8 meses vou resolver? Pelo que você está me falando, então, a afirmativa de que o governo Francisco trabalha somente para o centro da cidade e não para as periferias não procede. O IPE é centro da cidade, está todo calçado. O IPE é periferia. É um bairro afastado. E um bairro de pessoas humildes, como eu sou também uma pessoa humilde. O São Sebastião, que está ganhando uma passagem molhada de 60 casas populares, inclusive acabando. Quem morava em casa de taipa era gente rica, né? O Cruz do Monte, que está ganhando uma creche de R$1.200.000. O Cruz do Monte é um bairro de gente rica e os benefícios estão chegando lá. O Ivan Bezerra, que está ganhando calçamento de diversas ruas, que ganhou um pontilhão no Riacho lá, é um bairro de gente rica. Eu estou fazendo a reforma da Praça Arnaldo Bezerra. Agora, a Praça Arnaldo Bezerra é frequentada só pelos ricos? Eu era menino pobre do bairro Maria Terceira, da rua José Cassiano de Lima, e todo domingo ia para a Praça Arnaldo Bezerra, atrás até inclusive de uma paquerazinha, de um namorozinho, que isso é normal. A Praça Arnaldo Bezerra diz, não, o prefeito só trabalha para o centro da cidade porque eu estou reformando a Praça Arnaldo Bezerra. Todas as classes sociais de Parelhas, de todos os bairros, se reúnem na Praça Arnaldo Bezerra. Agora, a Praça da Rodoviária foi feita na gestão do Dr. Antônio, mas foi emenda que nós conseguimos com Fátima Bezerra, é no Maria Terceira. A praça aqui da frente do Dom José Delgado foi feita na gestão do Dr. Antônio, mas foi emenda da deputada Fátima Bezerra, no Cruz do Monte, né? Então, a reforma do posto de saúde e a implantação de um gabinete odontológico no bairro São Sebastião. O bairro São Sebastião é um bairro de ricos? Veja, eu acho, Vanderlei, que essas pessoas, elas têm muito um discurso de dizer que o nosso grupo é um grupo que trabalha mais para os ricos e eles para os pobres. Mas não é verdade isso. Eles usam os pobres em época de campanha como massa de manobra. E aqui eu vou deixar aqui uma afirmativa e uma provocação. A governadora Rosalba ganhou a eleição. Até agora, até hoje, o único emprego que tem aqui dentro da cidade de Parelhas, conseguido pelo grupo que apoiou a governadora Rosalba, o único emprego que foi conseguido foi dado à filha de um vereador. É esse o compromisso com a pobreza que eles têm? O único emprego que arranjaram deram à filha de um vereador que apoiou a governadora. Esse pessoal fala na pobreza, mas na verdade eles usam a pobreza para se promover. A gente não, a gente trabalha pela pobreza. Vá lá no IPE, qualquer pessoa que vai assistir essa entrevista, venha em Parelhas e vá lá no São Sebastião e veja se lá ainda vai ter casa de taipa. Quem morava nas casas de taipa eram os pobres. Vá lá no IPE e no Promorá e veja se não está praticamente tudo calçado. Quem mora lá são pessoas carentes, pessoas humildes, pessoas... Vá aqui no Cruz do Monte e veja se não tem uma creche sendo feita. Quem é que vai usar essa creche? Os filhos dos pobres.
Os filhos dos ricos vão para escolas particulares. Aliás, é até complicado falar de rico aqui em Parelhas. Nós temos uma classe média aqui, né? Funcionários públicos, alguns empresários que vivem bem, mas a rigor, quem é o milionário de Parelhas? Esse pessoal fala dos ricos de Parelhas. Aqui tem uma classe média de pequenos e microempresários, pessoas, muitos deles que vieram da pobreza, que estudaram com sacrifício, como eu estudei, com muito sacrifício. Porque, Vanderlei, eu quero dizer uma coisa para você. Eu falo de pobreza, eu falo de dificuldade, não é porque ninguém me disse como é ser pobre, não. Eu tive muitos dias que eu não tinha comida na minha casa para comer. A primeira casa que eu morei, numa casa mais decente, digamos assim, foi dada pela Igreja Católica. Não tinha casa para morar. Então, como é que uma pessoa como eu tenho alguma dificuldade de conviver com os pobres, como eles procuram colocar? E outra coisa, eu quando consigo um emprego para botar alguém, geralmente eu não boto meus filhos, nem meus irmãos, nem minha mulher. Eu geralmente procuro contemplar quem realmente está precisando. Agora tem um outro tema ainda que a gente vai falar no próximo bloco, que é a questão saúde. Como é que anda a saúde e também eleições de 2012. Próximo bloco. Chegou a facilidade que faltava para você em Parelhas. Agora Parelhas tem Shopping dos Estofados, ao lado do supermercado Super Bom. Uma loja completa com artigos para reformas de estofados, bancos de automóveis e uma diversidade em lindas cortinas, artigos para cama, mesa e banho, tapetes e muito mais. A qualidade do nosso material vai deixar seu estofado novinho em folha e garantimos a cobertura do banco do seu carro com a mais alta qualidade. Venha comprovar. Faça seu orçamento. Agende-se pelo telefone 9975-6639. Ligue agora 9975-6639. Estamos em Parelhas, vizinho ao supermercado Super Bom. Shopping dos Estofados. Capacidade e qualidade para atender você. Vamos agora falar sobre saúde. Francisco, a saúde hoje é um tema que a oposição bate forte. A saúde está pior, está melhor, está a mesma coisa do que era no governo do Dr. Antônio, no governo do Dr. Arnaud? Olha, Vanderlei, na minha opinião, a saúde de Parelhas tem os problemas que você encontra, o cidadão encontra em qualquer lugar. Aliás, com um atenuante. Aqui em Parelhas, todo mundo que vai ao hospital, por exemplo, pode até demorar um pouco para ser atendido, pode até não encontrar todos os remédios que o médico prescreveu, mas aqui você não vê ninguém em corredor de hospital, aqui não tem maca em corredor de hospital, aqui não tem problema com falta de alimentação, aqui a gente ajuda a maternidade de nossa cidade, aqui os profissionais da saúde conhecem todo mundo, aqui você adoece, se você tiver alguma dificuldade de atendimento, você vai na casa do Dr. Antônio, de Dr. Sérvulo, eles atendem. Vai no consultório particular do Dr. Antônio, ele atende muitas vezes até de graça. Dr. Sérvulo do mesmo jeito. Você às vezes liga para um médico, para um enfermeiro, ele dá uma orientação. Veja bem, a gente aqui, o cidadão, quando não dá conta de resolver aqui, a gente tem ambulância para levar o cidadão, para transportar o paciente para Currais Novos, para Caicó, para Natal. A gente tem os carros que levam os pacientes para fazer hemodiálise em Caicó, né? A gente tem os carros que levam os pacientes para fazer quimioterapia, exames especializados, tratamento em Natal. A gente tem isso. A gente aqui tem um CAPS que é referência na região e no estado do Rio Grande do Norte em termos de trabalho com saúde mental. Os nossos índices, do ponto de vista da questão da vacinação, por exemplo, são muito bons, né? Agora, nós temos problemas, como todo o Brasil tem. A gente não tem, muitas vezes, todos os remédios que todo mundo precisa. A gente é consciente disso e se entristece. Agora, nós temos hoje um detalhe. O próprio Estado não está repassando através da Unicat os medicamentos de média e alta complexidade que são de responsabilidade dele, cai nas costas da prefeitura. Não há como o município ter todos os remédios. Mas eu garanto a você que o que diz respeito à farmácia básica,
o que diz respeito à atenção básica, que é a responsabilidade do município. Por exemplo, nós tínhamos 6 PSFs, hoje temos 8, nós temos um NASF. Nós agora estamos fazendo um processo de reforma e adequações do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que nós vamos botar para funcionar. Se Deus quiser, até setembro nós vamos botar para funcionar. Nós recebemos o prédio do Hemocentro e vamos botar, se Deus quiser, vamos reformar e botar para funcionar até o final do ano, para ser um anexo do hospital. Então, esse quadro que alguém da oposição quer pintar de uma saúde caótica, ele não é verdadeiro. Os problemas que existem hoje na saúde de Parelhas já existiam no passado. Agora, existem algumas reclamações. Por exemplo, alguns médicos que atendiam aqui que agora não atendem mais. Por exemplo, Dr. Sérgio, um grande profissional, uma figura humana extraordinária, né? Dr. Antônio também, como médico, como profissional, né? Eles não dão mais plantão no hospital. Não tem tempo, enfim, né? A gente convidou, mas nunca a gente precisou de Dr. Antônio no hospital. Dr. Antônio, vem aqui, para ele não estar lá e resolver a situação. Dr. Sérgio na maternidade. Agora, a gente não pode obrigar os profissionais a darem plantão ou a ser do PSF, né? A gente não pode obrigar. A gente tenta o convencimento. Então, tem como oferecer maiores salários? Porque dizem que aqui se paga muito baixo na saúde. Mas não é só por isso. Esse discurso do salário, ele não é a realidade total dos fatos. Porque eu conheço cidade que está oferecendo 20 mil para ter médico e não tem médico. Eu conheço cidade que paga 17 mil, que paga 12, que paga 15 e não tem médico. Então, o salário eu reconheço que é um atrativo. Agora, tem um detalhe, tem cidade que paga 10 mil a um médico, mas só tem um PSF. Parelhas tem 8. Tem cidade que já está pagando até 17 mil, mas só tem um PSF. Então, só contrata um médico. Essas cidades geralmente não tem hospital, não tem médico de plantão no hospital. Nós, por exemplo, Vanderlei, temos todos os dias médico de plantão no hospital. Inclusive dormindo lá, que era uma reivindicação da população. Agora, cada plantão de um médico daqueles é 1.000, 1.200. Então, veja, a prefeitura, e tem um detalhe, a demanda, a procura pelos serviços de saúde aqui da região, elas vêm aqui para o hospital e para a maternidade de Parelhas. Então fica sobrecarregado. E sabe qual é a ajuda que nós temos do governo estadual hoje? Nenhuma. Para a gente encerrar nossa entrevista, um tema que não tem como deixar de ser falado aqui. Eleições de 2012. Eu vi que ao longo da nossa entrevista você falava sobre ainda há muito a ser feito. Isso é um discurso de quem é candidato à reeleição? Eu sou candidato a fazer um bom mandato de 4 anos. O povo de Parelhas me confiou 4 anos. O grupo que me apoiou, PMDB, PSDB, né? Agora nós estamos com a aliança com o PR, aliança inclusive muito boa, muito bem-vinda. Estamos trabalhando outros nomes. Estamos recebendo muitas adesões importantes, inclusive filiados ao nosso partido, PT, né? Muitas pessoas. Se eu for citar aqui alguns nomes, eu vou cometer injustiça, mas há um conjunto de nomes, depois você pode até trazer aqui, eu sou o presidente do PT, mas você pode até trazer aqui alguém da direção do partido, para a gente mostrar essa relação. A maioria das pessoas que estão se filiando ao PT são pessoas que na eleição passada não votaram conosco. Agora, eu sou candidato a fazer um bom mandato. Se eu sou candidato à reeleição ou não, isso é uma discussão madura que nós estamos fazendo dentro do nosso grupo. Se eu disser que meu nome não está à disposição, aí eu vou estar mentindo. Sabe aquela história que o cabo fica, olha, eu não sei, não quero... Meu nome é um nome, mas eu não imponho nada. Isso é uma construção. Quais são os desafios nossos para 2012? Primeiro, manter o bloco unido. Acho que a união desse grupo é fundamental. Todos os partidos e todas as lideranças são importantes nesse processo. Ampliar, trazer mais gente, somar conosco. E graças a Deus nós estamos conseguindo isso. Muita gente que votou lá na eleição passada agora está conosco. E tem mais para vir. Nós temos inclusive notícias de outras pessoas que querem conversar conosco, porque estão reconhecendo o nosso trabalho. Agora,
O nosso grupo tem muitos nomes bons. Doutor Antônio é um excelente nome, uma liderança, suplente de deputado, foi prefeito 3 vezes. Zezinho, nosso vice-prefeito, é uma figura extraordinária, é um excelente nome. Nós temos outros bons nomes no PMDB, tem no PSDB Carlinhos, doutora Guia, tem no PR o vereador Canidé, tem no PT um conjunto de nomes bons. Se o grupo avaliar, né, que o meu nome reúne condições suficientes para encabeçar uma chapa num processo de reeleição, eu estou à disposição. Aliás, nós temos pesquisas hoje qualitativas que a população avalia muito bem o nosso mandato. Ela também, a população aponta os problemas, a população é sábia. Ela nos diz quais são os problemas que nós estamos vivenciando, mas a última pesquisa que nós mandamos fazer aqui, a nossa avaliação é muito boa mesmo. E politicamente também, aí os nossos próprios adversários colaboram para isso, né? Porque recentemente o deputado Vivaldo Costa divulgou uma pesquisa artesanal, onde o meu nome aparece hoje, num período ainda em que ninguém é candidato, o meu nome aparece 10 pontos à frente do segundo colocado. Agora, eu sei que em Parelhas não existe eleição fácil. Então, veja bem, Vanderlei, essa questão da reeleição, isso é um processo que vai ser discutido com muita tranquilidade, até porque, como eu disse, nós temos muitos nomes bons dentro do nosso grupo, todos com condições, né, de administrar o nosso município, e também porque nós temos que entender que isso compete mais ao povo do que à vontade da gente. Antes de pensar em reeleição, eu tenho que pensar em concluir esse mandato trabalhando muito pelo povo de Parelhas, como nós estamos fazendo. Para a gente encerrar aqui, a gente sempre pede aos políticos nota para avaliar. Humberto aqui te deu um 4, doutor Antônio te deu um 10, assim como candidato. Doutor Arnoldo botou todo mundo no mesmo parâmetro ali, 8. Então vou te pedir aqui nota também, se possível, para doutor Antônio, para Humberto, para o próprio Francisco. Quais são as notas que você dá aí para... Olha, primeiro eu queria dizer que entre o 4 de Humberto e o 10 de doutor Antônio, a população sabe julgar qual é a nota que tem maior valor. Para mim é uma honra receber um 10 de doutor Antônio. Acho até que é muita bondade dele, porque, como a gente discutiu aqui, nós não somos perfeitos, temos problemas, ainda há muito por ser feito, mas eu fico muito grato. Aliás, também tem um dado que é interessante, viu, Vanderlei? Se eu ganhei 4 de Humberto com apenas 2 anos e meio de governo, e doutor Arnoldo ganhou 6 com... quantos anos? 14 anos, então está muito bom. Significa que Humberto gosta muito mais do meu governo do que dos 14 anos de doutor Arnoldo, né? Então, veja bem, mas é brincadeira. Mas olha, eu tenho um profundo respeito por todos. Todos ajudaram Parelhas. Todos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Todos têm seus valores. Então eu queria pedir, queria dizer aqui ao telespectador, a você, que como todos têm os seus valores e tem também os seus pontos negativos, eu prefiro que essa nota seja dada pela população. A população nos julgue, a população diga, né? A população avalie. Acho que todo mundo aí que você citou deu sua contribuição para Parelhas. Parelhas não é a terceira cidade do Seridó e uma das 30 do Rio Grande do Norte por acaso. Todo mundo que passou ajudou. E todo mundo que passou também deixou problemas. Então compete à população avaliar isso. Agora, tem só um detalhe que eu queria colocar aqui. Eu sou muito feliz com o povo de Parelhas, com o apoio deste grupo, né, que nos apoiou, né, para prefeito de Parelhas. Eu acho que o povo tem consciência de uma coisa. Nós podemos não estar fazendo tudo o que é preciso, mas estamos fazendo tudo o que é possível e correndo atrás de muito mais para que Parelhas continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Ok, Francisco, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você já sabe, você pode mandar o seu e-mail ou então mandar o seu recadinho lá no Twitter de quem você deseja que seja entrevistado aqui no nosso programa, ok? Você que nos acompanha, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!